Estamos aqui no primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Agora nós teremos a palestra da doutora Kátia Ferraz, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Ecologia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, onde atualmente é professora no Departamento de Ciências Florestais. Coordena o Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, na Exalc e USP, participa como orientadora dos programas de pós-graduação em Recursos Florestais e Ecologia Aplicada, é membro do Conservation Planning Specialist Group, da IUCN, é membro do Instituto Procarnívoros e do Instituto Manacá, bolsista em Produtividade em Pesquisa, PQ2 do CNPq, e tem interesse em pesquisa nas áreas de Ecologia Animal Aplicada, Manejo de Fauna Silvestre, Conservação da Biodiversidade, Modelagem de Distribuição de Espécies e Dimensões Humanas. Bem-vinda, professora, e boa palestra. Muito obrigada, Michele. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui fazendo essa apresentação. Em meio a um hall de convidados tão ilustres, eu me senti muito feliz, muito honrada com esse convite. Quero agradecer especialmente ao Caio. E quero dizer a todos vocês que eu fiz a escolha desse tema pensando muito em vocês, né, alunos da pós-graduação. E eu vou iniciar minha apresentação. E aí, só alguém me dá um ok, porque eu também não tenho uma referência se vocês estão enxergando a minha tela. Sim? Tá tudo certo. Muito bem, então eu venho hoje aqui fazer essa apresentação com o tema, né, de planejamento para a conservação, com um foco especial em ferramentas que suportam este processo de tomada de decisões em conservação. Então, eu venho não só como pesquisadora da Universidade de São Paulo, mas principalmente como membro, né, integrante de um grupo de especialistas da IUCN, que é o grupo de especialistas em Planejamento para a Conservação, o CPSG Brasil, e venho especialmente divulgar, né, e aumentar, né, o nível aí de informação, de conhecimento em relação ao que nós estamos fazendo, né, não só no mundo, mas principalmente no Brasil. E quando eu digo que isso foi pensado especialmente para vocês, né, que são alunos, né, integrantes deste programa de pós-graduação, né, ou de outros programas, porque nós, dentro deste grupo de especialistas, nós temos refletido um pouco, né, sobre a necessidade de fortalecer essa disciplina, né, do planejamento para a conservação, mas não só na teoria, principalmente na prática, nos cursos de pós-graduação do Brasil. Então, esta disciplina é uma disciplina muito pouco explorada, né, no Brasil, por nós, né, pesquisadores. Na graduação não se fala, basicamente, né, praticamente, acho que quase nenhuma grade curricular na graduação, ou pouquíssimas, falam sobre planejamento para a conservação, e na pós-graduação não é muito diferente, né. Por outro lado, essa é uma área da ciência, da ação, né, da prática, emergente, né, e muito fortalecida no mundo, principalmente em alguns países, mas no Brasil ainda nós sentimos que nós estamos engatinhando. Então, o Caio me fez o convite, eu olhei para o programa, né, e olhei para os outros palestrantes, e achei que seria importante trazer este cardápio, né, que é saudável não só para o ser humano, mas para a conservação, que seria um cardápio de ferramentas, né, para a tomada de decisão em conservação. Então, o foco da minha apresentação vai ser este, tá?
principalmente porque quando a gente olha, né, para a área do planejamento para a conservação, da ciência da conservação, não só no Brasil, no mundo, existe um grande debate sobre o que é pesquisa, né, conhecimento científico, e o que é ação, né, o que é implementação deste conhecimento científico. E quando a gente olha para esses dois campos, a maior parte de nós aqui, acredito eu, que está no campo da pesquisa científica, né, da academia, né, assim como eu, muitos de vocês, né, pesquisadores, professores, colegas, né, universitários, alunos da pós-graduação, nós estamos nesse campo. Mas existe um outro campo, né, que é o campo que deveria aplicar o conhecimento que a gente gera, né, no que nós chamamos de ação e implementação, né, e aí a gente pode olhar para isso para dentro do âmbito da conservação. E aí, entre esses dois campos tem um buraco, né, um gap, que é o gap, né, pesquisação, o gap, pesquisa e implementação, né, e esse gap, esse buraco, essa lacuna precisa ser preenchido, né, nós precisamos construir essa ponte. E muitas dessas ferramentas que são desenvolvidas pela IUCN, todas são amplamente divulgadas, gratuitas, né, disseminadas, estimuladas aí, né, há um grande programa de divulgação e de estímulo, né, para o seu uso, ela vem também preencher essa lacuna, né. Então, muitas dessas ferramentas, elas têm por objetivo fazer uso das informações científicas, né, e influenciar decisões em conservação, melhorar, né, essas ações e essa implementação. Então, deste buraco, né, exatamente neste entre a pesquisa e entre a ação, né, focando nas ferramentas, que eu vou explorar um pouquinho, né, o conteúdo hoje junto com vocês. O tema conservação, né, a motivação para falar sobre isso é muito evidente, nós estamos, né, vivendo a grande crise de biodiversidade, então, à medida que os anos passam, o número de espécies ameaçadas só aumenta, né, para a maior parte dos grupos conhecidos. Para aqueles grupos cujos números não aumentam, como, por exemplo, aqui para mamíferos, né, que vocês podem observar no gráfico, esse número também não diminui. Então, apesar dos esforços de conservação, né, serem tão grandes, né, já tão avançados e desenvolvidos, né, principalmente por alguns grupos, por algumas instituições, por alguns especialistas, muito pouco se tem, né, como resultado de reversão de status, né, de ameaça ou de declínio. Nós temos alguns casos de sucesso, felizmente, mas eles são muito pontuais. Quando nós olhamos para isso numa escala global, nós temos muito pouco sucesso, né, de esforços, né, de efetividade de conservação. E é por isso que a gente acha que precisa trabalhar, e precisa atuar, e precisa fortalecer, principalmente essa área, no Brasil, né, e vocês da pós-graduação, então, vocês representam, né, um recurso humano muito importante, né, para ser capacitado e atuar nessa interface. Então, hoje, a estimativa mais recente que nós temos é de que existem mais do que 32 mil espécies ameaçadas de extinção, aí diferentes níveis de ameaça. Quando a gente olha para essa informação, né, é muito positivo perceber que ao longo dos anos nós temos cada vez mais um número maior de espécies que são avaliadas pela IUCN, né, quanto ao seu status de conservação, né, então essa linha cinza, ela é ascendente, né, isso é muito bom. Nós temos também, à medida que mais espécies são avaliadas, nós temos mais espécies, né, que são enquadradas em algum status de ameaça, mas este grande esforço, ele representa apenas 5% das espécies, né, descritas, ou seja, 5% apenas das espécies conhecidas já foram avaliadas. Então, este número, né, essa estimativa de quantas espécies
estão ameaçadas ou com algum grau de ameaça, muito provavelmente é muito maior do que aquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estima. Ou seja, o cenário ainda é pior, né? Ele já é catastrófico, ele é ainda pior. E no Brasil, né, isso não é diferente, né? A última avaliação de 2014, publicado aí no Livro Vermelho da Fauna Brasileira em 2018, listou 1.173 táxons ameaçados no Brasil, de pouco mais de 12.200 táxons da fauna que foram avaliados. Né, com um dado alarmante aqui, de um incremento, né, de 100 táxons de aves aí, em relação à lista anterior, né, um aumento de 11,9%, né, de espécies que entram na lista, né, que não eram consideradas ameaçadas por não terem sido avaliadas ou porque tiveram seu status alterado. Então, falando de conservação, né, não tem como, de espécies ameaçadas, de avaliação de espécies, não tem como não falar, né, da maior autoridade global aí, de conservação, né, a maior instituição, a maior agência, que é a IUCN, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ela é a maior em abrangência, ela é a maior em número de instituições e organizações, e ela é também a mais antiga, amplamente conhecida, né, e que tem aí como missão influenciar, encorajar, né, e ajudar as sociedades do mundo a conservar a integridade e a diversidade da natureza. A IUCN, ela se organiza em comissões, várias, né, em diferentes âmbitos, né, dentro da conservação. Então, uma comissão voltada à educação e comunicação, políticas ambientais, econômicas e sociais, direito ambiental, manejo de ecossistemas, áreas protegidas, e a comissão de sobrevivência de espécies, que é a comissão que nos interessa hoje, né, onde nós, desse grupo de especialistas do CPSG, estamos inseridos. Esta comissão de sobrevivência de espécies, ela é a maior comissão da IUCN, ela tem hoje mais de 8.000 voluntários, especialistas, cerca de 140 grupos de especialistas, muitas autoridades, né, em lista vermelha, que são aqueles que são capacitados a fazer as avaliações, e ainda alguns poucos grupos, né, mais recentes, né, chamados forças-tarefa. Então, dentro dessa comissão, né, existem todos esses grupos, né, de especialistas, e o que é chamado de grupos disciplinares, dentro do qual nós estamos, né, o CPSG. A Comissão de Sobrevivência de Espécies, ela atua em 3 frentes, né, então, uma primeira frente é voltada ao assessment, né, a avaliação de espécies, onde se insere, né, o red list, a lista vermelha. Então, essa frente, né, de trabalho, então, avalia todas essas espécies, apoiado em muitos especialistas e grupos de especialistas, e atribui, né, baseado nessa avaliação, o status de ameaça para essas espécies. Uma segunda frente, que é a frente do planejamento, né, onde nós estamos, como grupo disciplinar, né, nós atuamos aqui no planejamento para a conservação. Então, cabe ao CPSG organizar, estruturar, desenhar, conduzir workshops de conservação e planos nacionais, né, de conservação de espécies ameaçadas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a terceira frente, que é a frente da ação, né, do ACT, onde se inserem todos estes grupos de especialistas, né, então, que tem basicamente aí por missão implementar as ações desse plano, que eles ajudam a construir, né, na verdade, eles constroem sob orientação e condução, né, do CPSG. E aí, aqui a missão, então, de implementar essas ações de conservação, visando mudar, né, ou reverter o status de ameaça, mudar, né, ou criar algum impacto que seja positivo, né, para essas espécies, para as espécies foco, para os táxons, né, foco desses grupos. Tá?
Então, aí, dentre os grupos disciplinares são vários, né? E aí, aqui estamos nós. Então, é desse grupo que eu quero falar, né? Um pouco mais. Então, o CPSG, ele atua dentro da UCN como uma grande rede, né? Uma rede global, como nós chamamos. Ele existe desde 1979, ele passou por uma série de transformações, inclusive na sua missão, no seu foco, no seu nome, né, hoje é CPSG, mas era o antigo CB, né, SG, como ele foi concebido inicialmente, né, com foco em breeding, né, em reprodução, e ele se expandiu, se transformou. Hoje nós temos aqui como a nossa chair, a doutora Annie Byers. A sede, né, do CPSG, então, é em Minnesota, com 7 membros, né, onde fica o headquarters, e nós temos redes regionais, ou escritórios regionais, espalhados pelo mundo, né, em diversos continentes, e na América do Sul, nós temos só o CPSG Brasil, que tem uma atuação, por enquanto, só no Brasil, né, talvez no futuro a gente até possa expandir isso. Hoje, nós estamos nos fortalecendo, né, dentro do nosso alcance, que é o nosso país. E essa rede global hoje tem um pouco mais de 380 membros, que são voluntários, né, todos nós somos voluntários. Em qualquer uma dessas comissões ou grupos, né, de especialistas, tudo isso é voluntário. Então, esse é o CPSG Brasil, a composição atual. Nós temos hoje a Fabiana Rocha como a nossa coordenadora, a Bia acho que está aqui hoje, liderando o nosso grupo, né, durante muito tempo o CPSG Brasil foi coordenado pelo Arnaud Debier, já foi coordenado pelo Leandro também, Jerusalemski, e hoje é a Bia que está nos liderando. Ainda além da Bia, né, do Arnaud Debier, que é um grande conservacionista, né, do ICAS, muito conhecido, nós temos aí o Leandro, né, integrando a equipe, que é um representante do governo federal, né, do ICMBio, do órgão, né, que cuida das espécies ameaçadas no Brasil, o Silvio Marchini, que é especialista em dimensões humanas e planejamento para conservação, membro da minha equipe de pesquisa, a Yara Barros, que é a coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, também uma grande conservacionista, e eu, né. E hoje o CPSG Brasil, numa avaliação recente que nós fizemos em 2018, olhando para todos os 11, as 11 redes regionais, né, o CPSG Brasil hoje é o que detém a maior diversidade de habilidades, né, de skills, como a gente chama, na sua equipe. Então, nós temos uma equipe diversificada em termos de formação, né, então, alguns mais pesquisadores e cientistas, como eu e o Silvio, outros mais conservacionistas, né, como Arnaud, Yara, né, outros que reúnem as duas qualidades, mas também a maior capacitação, né, para poder oferecer né, toda a sociedade, né, a nossa comunidade. Então, nós temos, né, as habilidades e treinos, né, em ferramentas de facilitação, de workshops, de mediação de conflitos, em modelagem, né, de viabilidade populacional, de distribuição de espécies, de modelagem de doenças, né, o DRA, eu vou falar um pouquinho dessas ferramentas daqui a pouco, em planejamento para coexistência, que é a especialidade do Silvio, e no manejo ex situ, né, dos ex situ guidelines, que é a especialidade aqui no caso da Yara. O DRA, né, a especialidade da Bia, facilitação vários de nós, né, a AVP também, e a modelagem de distribuição de espécies, uma especialidade mais minha. Então, essa composição, ela hoje ajuda, né, o nosso grupo a atuar de uma forma bem diversificada, em parceria, né, principalmente com o ICMBio no Brasil, né. Então, a missão do CPSG como um todo é salvar as espécies ameaçadas, mas através de um aumento da efetividade dos esforços de conservação. E nós temos bem claro de que
apesar de tudo que se faz, né, a resposta e o efeito ainda é muito pequeno, porque as ameaças são muito maiores, elas acontecem numa velocidade muito mais rápida do que a resposta aos nossos esforços de conservação, né, é uma luta muito desigual. Então, nós somos poucos, né, somos voluntários, mas todos nós trabalhamos arduamente para aumentar, né, a efetividade desses esforços antes que a gente acabe, né, perdendo o pouco, né, que se tem. Então, nós atuamos em 3 frentes, né, fazendo desenho e facilitação de workshops de conservação. Então, quando um grupo de especialistas em pecarídeos, né, tem uma necessidade de fazer um plano de ação para essas espécies ameaçadas que compõem esse grupo. Então, esse grupo entra em contato com a IUCN, né, isso chega até o grupo de especialistas, que na localidade, né, se isso for no Brasil, nós entraremos em contato com o ICMBio, às vezes a demanda vem do próprio ICMBio, então isso é muito dinâmico, bem diversificado, né, e fazemos sempre junto com as autoridades locais, né, esse workshop, com o objetivo de construir um plano para que ele seja implementado, né, um plano de conservação. Então, essa é uma frente de abordagem. Uma segunda frente, então, o CPSG atua já há muitos anos no desenvolvimento e aperfeiçoamento e uso de ferramentas, que é o que eu vou mostrar um pouco para vocês, esse cardápio, né, de ferramentas de modelagem e ferramentas de processos, baseado em ciência. Então, a maior parte, né, todos esses pesquisadores, acho que quase 100% somos cientistas, né, então isso tem fundamentação científica, o que é muito importante. E uma terceira frente de disseminação dessa capacidade, de capacitação de outras pessoas, né, um pouco mais para frente eu vou mostrar as coisas que, os cursos e capacitações que o CPSG Brasil fez aí em 2017 e 2019, 2020 foi um pouco menos, né, por conta das circunstâncias, mas ainda assim algumas coisas já foram feitas, e a gente tem, logicamente, a intenção de sempre ampliar, né, essa disseminação e capacitar, inclusive, né, em acolher novos membros no grupo também. Os princípios do grupo de especialistas, então, eles se fundamentam eles têm esse formato científico, né, então isso é extremamente importante para o grupo como um todo, se fundamentar na ciência para levar isso, né, para a aplicação, um compromisso muito grande com a colaboração científica, tanto entre nós, né, nós dizemos, e é verdade, que o CPSG é uma grande família, e todos sentimos isso, né, e atuamos dessa forma, mas também, né, esse compromisso de colaboração com todas as entidades e autoridades locais, construindo pontes, né, o CPSG Brasil vem fazendo isso aqui no Brasil, mas as outras redes também, né, com instituições e partes interessadas, e o princípio da facilitação neutra. Então, embora todos nós sejamos conservacionistas, a partir do momento em que nós estamos à frente, conduzindo um workshop de conservação, são os especialistas, né, os atores, os stakeholders, aqueles que estão ali, né, que constroem esse plano, e nós, né, enquanto condutores, né, do processo, nós somos facilitadores e mediadores. Seja um plano que tenha uma característica um pouco mais estrutural, né, ou outro que tenha uma característica mais metodológica, né, mais voltada à modelagem, independente da circunstância, nossa facilitação, ela deve ser neutra, né, e a gente, além da facilitação neutra, então a gente sempre trabalha construindo um consenso entre os especialistas, para que aquilo seja, para que aquele grupo se aproprie daquele conteúdo que eles mesmos produzem, né, e que eles possam depois levar para a ação, porque uma vez que isso esteja feito, né, esse workshop está feito, esse plano de conservação está pronto, né, esses facilitadores se retiram, o CPSG não implementa plano, né, e quem implementa são os grupos de especialistas, são os órgãos, né, o governo local, né, as partes interessadas, aqueles que assumem o compromisso, que implementam o plano. Então, essa parceria, ela é muito importante, né, e esse entendimento também.
O processo de planejamento da conservação, ele se estrutura em 8 etapas, e eu vou passar muito rapidamente, mas está disponível, né, no site do CPSG, eu convido a todos a entrarem, facílimo de encontrar, né, no final eu tenho aqui o link na apresentação também para compartilhar com vocês, mas os guidelines, né, para o processo de planejamento da conservação está disponível, está atualizado, e lá, né, é possível encontrar qualquer tipo de informação e detalhe em relação ao processo. Então, de forma muito resumida, né, nós temos todo o processo começa com uma fase de preparação, onde é definido o escopo daquele workshop, né, daquela reunião, né, que deve acontecer com o objetivo de conservação, define-se a equipe, quem são as partes interessadas que devem participar, que devem ser convidadas, como será conduzido o processo, então, existe uma receita de bolo mais ou menos, né, ela é adaptada com novos ingredientes à medida que o processo é conduzido, né, e isso depende muito do contexto local, né, da necessidade, do propósito, né, do objeto que está sendo avaliado, então depende de uma série de fatores, né. Então tem um eixo, mas tem uma série de variações e adaptações, e esse grupo tem que conseguir abarcar essa necessidade, né. Um segundo momento, né, então uma segunda fase seria de revisão do status, onde são mapeadas, então, as principais ameaças, né, qual é a situação na qual aquela espécie ou aquelas espécies se inserem, então, tem vários exercícios para que essas ameaças sejam listadas, né, e sejam compiladas, elas são a base desse processo, né, de planejamento. Uma terceira etapa, né, onde se constrói a visão do plano juntos, então, o grupo ali, né, constrói essa visão. Uma quarta etapa, onde são definidos objetivos e metas do plano. Uma quinta etapa, onde são planejadas essas ações, né, então, há um processo de identificação, avaliação, de decisão, né, quais são essas ações, como elas vão ser conduzidas, quanto elas custam, né, não custam. Então, existe toda uma etapa de modelagem né, do uso de ferramentas de modelagem que vão embasar melhor, né, principalmente essa fase, né, do planejamento das ações, e a fase de implementação de ações e monitoramento do plano, né, a implementação não cabe ao CPSG, mas ele monitora essa implementação a partir de avaliações que são feitas posteriormente, né, ao encerramento aí do workshop, mas que faz parte do ciclo de planejamento, uma etapa de avaliação e adaptação, sempre necessária, né, e de compartilhamento das informações. Esses relatórios são publicados, né, e outros tipos de divulgação também são muito incentivados. O grupo de especialistas tem um mantra, né, como nós dizemos, então, toda espécie que precisa de um plano, ela deve ser incluída em um plano de conservação que seja efetivo e que seja implementado, né, então, a partir do momento em que se constata que uma espécie está ameaçada, ela deve ser inserida em um plano. Nós não temos hoje todas as espécies ameaçadas em planos, né, de conservação, por uma questão são várias questões, mas por uma questão de demanda, muitas vezes financeira, né, estrutural, mas nós temos esses workshops acontecendo periodicamente, novas espécies sendo incluídas em planos de conservação, e que são, né, implementados e são monitorados ao longo do processo. Faz parte, né, desse processo, então, de planejamento, lidar, né, tanto com a parte do conteúdo, do que precisa ser incluído no plano, como do próprio processo, como ele vai ser conduzido, né, para que aquilo que a gente almeja, né, como objeto final, né, que é o processo de tomada de decisão, para que ele seja melhorado, para que ele seja efetivo, as pessoas que são partes interessadas, que afetam ou são afetadas, né, pela situação, pelo problema de conservação, porque a gente está sempre lidando com um problema de conservação, elas precisam falar e elas precisam ser ouvidas. E aí, o CPSG dispõe deste cardápio de ferramentas, né, então,
Algumas ferramentas nós chamamos de ferramentas de modelagem, todas elas foram desenvolvidas pelo CPSG e são constantemente aperfeiçoadas, eu vou falar de algumas delas, e o que nós chamamos de ferramentas de processos, né, e que não são ferramentas de modelagem, mas são ferramentas de processo, como né, o processo que eu construí para uso de uma ferramenta de modelagem, que eu vou falar um pouquinho mais, né, como é meu, eu vou caprichar um pouco mais na explicação, né, que na verdade, muito mais do que só pegar um algoritmo e modelar, mas desenvolver um processo, né, que permite, né, a inclusão desses algoritmos e a efetivação aí do processo. Dessas ferramentas de modelagem de processos, eu vou falar apenas de algumas delas, né, nós não temos tempo para explorar nenhuma delas em profundidade, e também eu não conseguiria falar de todas, então eu escolhi algumas que são as que a gente vem utilizando com mais frequência. Então, dentre as ferramentas de modelagem, a mais conhecida, né, utilizada aí extensivamente pelas pessoas no mundo todo, no próprio Brasil, é o conhecido PVA, né, ou Análise de Viabilidade Populacional, o famoso e muitas vezes assustador Vortex, né, que a gente fala em Vortex, algumas pessoas arrepiam, né, existe, não é tão simples, mas também existe muito mito em relação a isso, né, mas é uma ferramenta, talvez uma das mais antigas, né, do grupo de especialistas, talvez a mais disseminada e com certeza a mais utilizada por N pesquisadores, né, e grupos de conservação aí pelo mundo. Ela permite, né, uma síntese de conhecimento sobre a espécie, né, sobre o seu ambiente e sobre as ameaças. E tanto informações da espécie como do ambiente, como as ameaças são incorporadas em um modelo de dinâmica populacional. Então, o Vortex também é uma ferramenta gratuita, pode ser abaixado, tem manual, né, é difícil de você usar, ou saber usar essa ferramenta sem um curso, sem alguma orientação, mas não é impossível, né, mas existem muitos cursos que facilitam o acesso, né, a esse software, e a inclusão de todas essas informações. Ele tem, o Vortex tem um mundo de possibilidades, né, ele precisa ser utilizado com bastante cautela, porque nós temos a famosa lei, né, do garbage in, garbage out, então se eu coloco lixo dentro, eu vou colher lixo. E ele vai funcionar a partir de dados, né, de dados. Então, qual é a taxa de sobrevivência daquela espécie, qual é a taxa de natalidade, de mortalidade, de crescimento, então, número de indivíduos da população inicial, número de indivíduos que são abatidos da população. Então, o software necessita de informações que muitas vezes nós não temos, e nós temos que fazer estimativas, mas ele permite, né, ou ele exige que todas essas informações, aqui tem algumas delas, mas tem muitas outras, e variações dessas informações sejam inseridas nesse algoritmo, né, nesse programa, nesse software, para que cenários sejam gerados. E a partir desses cenários, que são, ou estão embasados nessas estimativas, e as estimativas têm que ser as melhores possíveis, né, porque se eu ficar chutando tudo, eu vou ter como resultado também um grande grau de incerteza, né. Então, esses cenários permitem estimar a probabilidade de extinção, né, ou o tempo que uma população pode levar para se extinguir, e em cima dessas previsões de cenários, você pode tomar uma série de decisões e de ações emergenciais, né, diante do pior ou do melhor cenário. Além disso, né, os resultados permitem comparar ameaças, então, se a taxa de desmatamento aumentar em 10%, qual é o impacto que isso tem na população? Se a taxa de retirada de ovos da natureza aumentar em tantos por cento, qual é o efeito e o impacto que isso tem na taxa, né, de extinção, na probabilidade de extinção da espécie? Então, eu consigo simular tanto ameaças como efeitos de manejo, né, sobre as estimativas populacionais, e consigo fazer projeções, né, de performance futura. Então, com base nisso, os tomadores de decisão conseguem estruturar as ações dentro de um plano de conservação.
Aqui são alguns exemplos, tem muitos, né? Então, assim, eu estou usando os mesmos exemplos que o grupo mãe, né? Quem desenvolveu usa, né? Que são grupos, né? Que são exemplos que mostram essa diversidade, né? Então, um caso aqui onde a necessidade era fazer uma avaliação das melhores estratégias de manejo, uma outra situação onde o desejo era reavaliar os riscos e status de conservação, né, de uma espécie de papagaio, né, da Tasmânia, se eu não me engano, não me lembro exatamente. Aqui uma outra possibilidade, né, de uma necessidade de se avaliar, né, a vulnerabilidade a diferentes ameaças, são artigos científicos, né, esses dois, mostrando como os resultados, né, de ações e decisões de conservação foram adotados a partir dos cenários e das simulações do uso dessa ferramenta. E nós temos um exemplo muito vivo, muito recente, muito importante, que nós estamos fazendo agora no Brasil, né, com os especialistas, né, de papagaios para essas espécies no Brasil, para arara azul e para jacutinga. Então, nós estamos desde o ano passado trabalhando juntos, né, gerando o AVP com o objetivo de auxiliar na avaliação da lista vermelha para essas espécies de papagaios, né, modelagem de ninhos, que é importante para a arara azul, e um planejamento de reintrodução para a jacutinga. Então, também são objetivos diferentes, né, e nós estamos aí em curso com um grande grupo de especialistas conduzindo esse processo nesse momento, né. Já se estende, né, ele se iniciou em dezembro do ano passado, e ele continua porque ele é longo, né, e ele tem que ser feito com muito cuidado. Uma segunda ferramenta também que é muito utilizada é o chamado PMX, né, ou de uma forma um pouco mais simples, né, uma análise de pedigree e de manejo, é muito utilizada para espécies com alto grau de ameaça e que necessitam de um manejo ex situ, né, de manejo de cativeiro aliado ao manejo in situ. Então, é uma ferramenta que permite otimizar o manejo demográfico e genético, né, para qualquer população, no qual o objetivo primário é conservar a diversidade genética. Então, quando se constata que este é o problema, né, ou a causa do grande declínio, né, ou de extinção de uma espécie, e que é necessário um manejo em cativeiro, né, melhorando, aumentando, garantindo a diversidade genética, então esta ferramenta ela precisa ser utilizada. O melhor exemplo que nós temos, né, é do mico-leão, e a partir desse software, dessa ferramenta, então é possível selecionar indivíduos, né, fazer troca de indivíduos, né, introduzir indivíduos em populações para que essa diversidade genética aumente, né, ou pare de ser perdida. E aqui eu queria mostrar que muitas vezes, né, a gente consegue, e faz isso muito frequentemente nos nossos workshops, nós fazemos uso de mais de uma ferramenta, né, então nós podemos utilizar o Vortex, gerando as análises de viabilidade populacional para as populações em natureza e desenvolver uma estratégia de conservação in situ. E quando é o caso e é necessário, nós podemos usar o PMX para selecionar indivíduos, né, para serem transferidos aí entre cativeiro, entre zoos, e também para populações selvagens num manejo ex situ. Então, isso resume o que o CPSG faz, né, e acredita que e propõe como chamado One Plan Approach, né, ou plano único de conservação, ou seja, um único plano para conservação in situ e ex situ, né. No passado isso era feito de forma separada, né, e hoje há um grande incentivo para que isso seja feito junto, porque a espécie certamente ganha mais em termos de conservação se nós tivermos alinhadas as estratégias de conservação da população na natureza, em cativeiro, né, e fazendo, né, a integração, né, um plano de conservação integrado. E muitas vezes nós fazemos uso de outras ferramentas também, né, às vezes 3, 4 ferramentas dentro de um mesmo plano de conservação. Uma terceira ferramenta de modelagem, então, é chamada de Outbreak,
né, ela é uma ferramenta de simulação, de transmissão de doenças infecciosas baseada em indivíduos. O tema doenças, ele vem crescendo dentro do grupo de especialistas, né, e vem sendo considerado extremamente importante, porque ele dizima, né, ele pode dizimar populações, ele é uma grande ameaça a populações naturais, e ele pode ser modelado, e deve ser modelado para que ele influencie melhores decisões em conservação, né, ou seja, é um tema que não pode ser ignorado de forma alguma. Então, o Outbreak permite avaliar o impacto de processos epidemiológicos e demográficos, né, que afetam a viabilidade populacional. Um exemplo do uso dessa ferramenta, então, foi feita uma análise, uma avaliação, né, de sarna em cachorros vinagres. Então, a partir, né, do levantamento de todos os fatores, né, possíveis, ou de uma possível dinâmica entre esses fatores, né, que expõem, né, a espécie a um grau de vulnerabilidade. Então, são obtidas estimativas, né, de taxa de transmissão, de período de incubação, né, por exemplo, de efeitos demográficos, e são gerados também cenários, né, ao longo do tempo, são feitas projeções, e a partir daí decisões podem ser tomadas. Bom, em relação a ferramentas de processos, então, uma ferramenta também com foco em doenças e que tem sido usada mais frequentemente aí agora, né, e a Fabiana, nossa coordenadora, né, a Bia, é a especialista, né, no uso dessa ferramenta e tem promovido a sua divulgação no Brasil, né, que é a análise de risco de doenças. Então, ela é utilizada para identificar agentes causadores de doenças, né, acessar suas consequências, a probabilidade, né, dessas introduções, né, de agentes causadores, e identificar medidas, né, para mitigação desses impactos. Então, hoje, a IUCN também dispõe, né, de um manual de procedimentos para desenvolver, né, essas análises. Então, também vocês podem encontrar isso no site, né, do CPSG, e ele permite acessar todas as ameaças primárias, né, considerando que doenças são resultados, são frutos, né, de desequilíbrios de processos ecológicos, né, e aí, a partir de um processo estruturado, né, em diferentes fases, você tem aí, né, tem uma visão geral do problema e também das ações a serem adotadas. E, recentemente, né, um DRA de canídeos foi feito no Brasil, né, em São Paulo, com coordenação da Bia, e que permitiu aí mapear, né, encontrar 54 espécies dentro dessa rede de susceptibilidade de parasitos, né, e considerando aí todas as espécies de canídeos silvestres. Então, é uma ferramenta que permite, né, um diagnóstico que embasa tomadas de decisão. Uma outra ferramenta de processo que nós temos, então, é a ferramenta que traz os guidelines para um manejo ex situ. Então, se aquela espécie necessita, né, de atividades e de um programa, né, de manejo em cativeiro, então, uma estrutura é recomendada para que essas atividades sejam conduzidas. A IUCN também já tem hoje o seu guidelines disponível para uso, com todas as orientações de como realizar isso. E esse é um processo que se estrutura aí em 5 etapas, né, que permitem, que vão desde a revisão do status de ameaça dessa espécie, elencando potenciais papéis, né, para conservação, características do programa, determinando recursos, riscos, viabilidade, né, até que se estruturem essas decisões a partir de todo esse conteúdo prévio. Um dos exemplos mais atuais e belos, né, do uso do Exit Guidelines, né, pelo CPSG dentro de um plano de conservação, é o que foi feito no ano passado, em agosto, um workshop que eu também participei, porque nesse mesmo workshop nós também fizemos a modelagem de distribuição de espécies, né, que eu também vou apresentar daqui a pouco, para essa espécie, né, rolinha do Planalto, que tem 12 indivíduos na natureza. Então, como é que se
recupera, né, como é que se reverte o status de conservação dessa espécie, como é que ela sai da lista vermelha se não houver, né, um manejo em cativeiro. Então, esse workshop aconteceu para que toda a metodologia, né, para que todo o problema fosse entendido, mas toda a metodologia de coleta de ovos, de criação em cativeiro, de soltura, né, de novos indivíduos, recrutamento, né, nas populações selvagens fosse conduzido. Então, hoje, esse programa está vigente, né, e está sendo conduzido aí, principalmente pela SAVE Brasil, pelo CEMAV, né, pelo Parque das Aves e outros parceiros. Então, é um exemplo bem vivo, né, de como isso pode ser utilizado. E mais uma ferramenta de processo, né, que foi recentemente incorporada pelo nosso grupo, que é a ferramenta do planejamento para a conservação, que vem sendo liderada pelo Silvio Marchini, e que implica num processo de tomada de decisões informadas sobre interações humano-fauna. Então, o objetivo é promover mudanças, né, para que nenhum dos lados, né, nem fauna, nem pessoas, nem indivíduos, nem instituições sejam afetados. Então, essa é uma abordagem, né, que prevê mudar, né, toda e qualquer interação negativa, seja só para a fauna, né, seja para a fauna e para pessoas, para uma interação que seja, no mínimo, neutra, né, ou positiva, né, entre a fauna e as pessoas, né, no que nós chamamos de coexistência. Então, essa abordagem faz uso, né, da teoria de mudança. Então, as pessoas são reunidas, uma série de informações são levantadas, né, são estruturadas num processo que parte, né, da definição do impacto que se quer alcançar, e de trás para frente se constrói, né, um fluxograma, uma estruturação, né, de vários passos, até que se chegue, né, nas ações, nas atividades que precisam ser feitas a curto, médio e longo prazo, para que este impacto de mudança seja alcançado. Então, esse é um workshop que foi realizado no ano passado, em Foz do Iguaçu, no projeto Onça Pintada, ali no Corredor Verde, né, reunindo pesquisadores dos dois lados, né, brasileiro e do lado argentino também. E, por fim, a última ferramenta que eu queria apresentar, que é a de processo de modelagem participativa, que é uma ferramenta de processo que eu desenvolvi nos últimos 11 anos, que permite o uso da modelagem, da ferramenta de modelagem de distribuição de espécies, que o professor Miguel Marini falou bastante na apresentação anterior, é amplamente conhecida, amplamente utilizada, e este processo que foi desenvolvido permite o uso desta ferramenta de um modo decisivo dentro da conservação. Então, ela envolve e engaja, né, os diferentes stakeholders dentro desse workshop, e os resultados, eles evidenciam um aumento, né, na efetividade da tomada de decisão. Então, é um processo que permite construir pontes, então, entre aquele buraco, né, entre a pesquisa e a ação e a implementação, né, então este processo reúne pesquisadores, modeladores e tomadores de decisão. Então, esse processo foi aprovado agora, né, o artigo que descreve esse processo foi aprovado agora, né, para publicação, ele deve sair aí até antes do final do ano, e eu não vou entrar em detalhes de todo o processo, aí convido vocês a lerem o artigo, mas ele tem uma série de passos e de etapas de co-construção que permite, né, que faz com que aquele especialista que sabe zero de modelagem, que não sabe nada, alguém perguntou isso para o professor Marini, né, como é que a gente faz para aumentar o uso dessa ferramenta se as pessoas nem conhecem? Então, essa é uma resposta para você. Esse processo possibilita isso. Mesmo aquele que não conhece, não sabe modelar e nunca vai saber, ele consegue participar do processo e ele consegue usar os resultados para a conservação, que é o mais importante, né? Principalmente aquelas pessoas que estão fora da academia, né? Fora da pesquisa científica. Então, os tomadores de decisão têm utilizado, né, os nossos produtos e mudado, né, decisões em conservação. Então, essa ferramenta já foi utilizada, né, agora são mais de 30 espécies, né, no Brasil, no mundo,
envolve um grande número de pessoas, né, de redes, de grupos de especialistas, e tem permitido algumas ações, né, para a identificação de novos locais de ocorrência, definição de áreas prioritárias, identificação de corredores, né, suplementação de informações dentro da análise de AVP, né, a gente tem feito essa interface com a outra ferramenta de uma forma também muito positiva. E aí o melhor exemplo, que eu acho um dos melhores que a gente tem, é para essa mesma espécie, né, que tem 12 indivíduos na natureza, nesse mesmo workshop do ano passado, nós, com a ajuda dos especialistas, fizemos um modelo de distribuição. Esse modelo foi colocado debaixo do braço, né, pelos especialistas que já sabiam usá-lo, e com base na orientação do nosso modelo, novos indivíduos foram encontrados agora, recentemente, em setembro, e isso para nós foi uma grande vitória, né, um grande sinal de que, de fato, né, isso funciona. Eu tenho dificuldades, né, de saber se isso tivesse sido um artigo científico publicado numa revista científica, né, como um modelo para essa espécie, se de fato esses pesquisadores teriam acessado esse resultado, conseguido entender, teriam ido a campo, teriam feito uso positivo, né, desse resultado, teriam encontrado esses indivíduos. Então, talvez sim, né, mas aí o caminho também talvez fosse muito mais longo do que foi, né, então para nós esse é um grande sucesso, eles continuam em campo e a gente espera que novos indivíduos sejam encontrados. E um outro exemplo também que é muito vivo para nós, né, foi a influência do modelo que nós construímos com os especialistas num plano de ação coordenado pelo ICMBio, né, e o SENAP, que levou, né, à criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Não foi só o modelo, mas o modelo teve uma influência muito forte, muito positiva. O artigo vai descrever todo esse processo, né, e de sucesso a partir do uso dessa ferramenta que foi desenvolvida de forma participativa, né. Então, finalmente conseguimos, né, o que era o objeto da nossa proposta, que era proteger, né, a área mais adequada da caatinga, a onça-pintada, a partir aí agora do Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Bom, para finalizar, né, depois de mostrar todo esse cardápio das ferramentas de modelagem e de processos, eu queria mostrar como o CPSG vem atuando no Brasil, né, a partir do nosso entendimento de que é importante que novas pessoas sejam parceiros e apoiadores, né, e façam uso das capacidades que a gente pode desenvolver e compartilhar. Então, nós estamos fazendo aí nos últimos anos, né, um grande número de workshops, de capacitação, de facilitação, né, além, logicamente, das conduções de workshops de conservação, sempre em parceria com o ICMBio, né, com o nosso parceiro local. Então, de 2017 a 2019, né, então, nós tivemos aí muitas pessoas, instituições, né, contempladas, nós temos pessoas que estão sendo treinadas por nós, são pessoas que manifestam interesse, né, nós não escolhemos, são as pessoas que nos escolhem. E aí, né, em diferentes frentes, nós tivemos várias atividades, né, que foram realizadas. Eu queria ressaltar, né, já disse, mas ressaltar que no Brasil nós temos o ICMBio conduzindo os planos de ação de forma exemplar, né, muito eficiente, e o CPSG, ele entra sempre como um parceiro, né, ele não vem aqui conduzir aquilo que o governo local tem a autoridade e a competência para fazer. Ele faz junto, né, então, nós temos vários exemplos de parcerias do uso dessas ferramentas, e muitas vezes o ICMBio não tem a habilidade, né, na condução de uma ferramenta, como é, por exemplo, no meu caso de modelagem. Então, eles me chamam, eles me convidam, e eu entro nesses workshops, né, conduzo o meu processo, possibilito o uso dessa ferramenta, gero os produtos, e as decisões são tomadas a partir desses produtos. E o mesmo acontece, né, para o uso de outras ferramentas, que o ICMBio muitas vezes não tem a competência interna, né, a pessoa treinada, pronta e disponível para fazer isso. E aí, nós temos duas boas notícias para dar, né, a primeira é de que o Brasil, então,
passa a ter o seu centro de sobrevivência de espécies, ele está sendo concebido já desde o ano passado, e terá o seu lançamento aí em fevereiro de 2021, a Bia, nossa coordenadora do CPSG, será a coordenadora do centro também, então acompanhem, né, e prestigiem, e o centro, então, ele fará, logicamente, aí também uma atuação bem grande, né, dentro do Brasil, e ele trabalhará, né, em parceria conosco, né, CPSG, que é parte do centro, na verdade, né, desta comissão, e tendo o Parque das Aves, nosso grande apoiador. O Parque das Aves é o host do CPSG Brasil, um grande apoiador e incentivador, né, também entra nessa parceria, né, deste centro que reúne, então, essas três entidades, né, atuando juntas e aumentando aí a sua efetividade de ação no Brasil. E, para vocês, alunos da pós-graduação, espero que seja uma boa notícia, nós criamos, né, a primeira disciplina de planejamento para a conservação e coexistência humano-fauna do Brasil, né, a primeira da Universidade de São Paulo, e acho que, pelo menos pelo que eu procurei, não encontrei nada muito parecido no Brasil. Essa disciplina começa a ser oferecida para pós-graduação, provavelmente em formato híbrido, a gente ainda não tem muita clareza sobre isso, no ano que vem, pela Exalc, né, pelo programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, que é conceito 7 pela CAPES, e será oferecida por mim, né, e pelo Silvio Marchini. Então, esperamos que vocês possam prestigiar, divulgar, né, e que a gente possa, dessa forma, compartilhar e ampliar e fortalecer essa ciência no Brasil. Quero agradecer muito a presença de todos, me colocar à disposição, não só agora, mas para quaisquer outras informações, colocar o grupo de especialistas também em planejamento para a conservação no Brasil à disposição. Esse é o site do CPSG, né, o nosso e-mail, então, né, vocês podem entrar em contato e manifestar interesse, né, entrar no nosso mailing list para receber as nossas divulgações aí de cursos, né, e de atividades, ou nos contactar, né, para qualquer outra dúvida. Muito obrigada, mais uma vez, e aí, se houver tempo, eu fico à disposição para conversar com vocês. Doutora obrigada. Kátia, muito obrigada pela palestra, excelente, necessária. Gostei muito da palestra e a gente recebeu alguns elogios também, né, da sua palestra. E, assim, no final da sua apresentação, você meio que respondeu já essa questão, mas eu acho importante, né, apresentar as questões mesmo assim. É do Antony Rodrigues. Professora, como a gestão pública vem utilizando esses trabalhos para a tomada de decisão sobre a importância de conservação ambiental e, por consequência, das espécies? Bom, muito obrigada pela sua apresentação e pela sua pergunta. Eu acho extremamente importante isso, né? O nosso objetivo é disponibilizar toda essa informação, essa capacidade que a gente vem tentando aprimorar para a gestão pública, né, então, todos os produtos, as ferramentas, né, o material que é gerado é sempre amplamente divulgado e disponibilizado tudo de forma gratuita, né, eu acho que nós temos uma parceria que vem se fortalecendo cada vez mais com a gestão pública, principalmente no Brasil. O ICMBio é o nosso grande parceiro hoje, porque é quem cuida, né, das espécies ameaçadas, quem faz a avaliação de espécies no Brasil e quem conduz e organiza os seus planos de ação aqui. Então, eu já trabalho com o ICMBio usando a ferramenta que eu desenvolvi e o processo que eu desenvolvi dentro dos planos de ação desde 2009. Eu não disse, mas no CPSG eu sou parte desde 2014, então eu comecei esse processo antes, trabalhando com eles, né, e depois fui convidada a entrar no CPSG pela minha habilidade, pelo meu domínio, né, da ferramenta e pelo processo que eu estava construindo, e percebo, né, essa grande aproximação. O centro vem fazendo um trabalho muito bonito, a Bia vem fazendo um trabalho muito bonito, e o Leandro, que hoje é do ICMBio e é parte do CPSG, é também o nosso ponto focal para que a gente aumente, né, o uso
e os esforços de conservação por parte da gestão. Nós não fazemos gestão, né, nós temos a intenção e conseguimos, né, gerar e prover subsídios e elementos e ferramentas para que a gestão pública seja feita. Então, essa interação, essa integração é fundamental. E aí eu queria só chamar a atenção que a gente vem percebendo que, para que isso aconteça de forma efetiva, as partes interessadas, né, os stakeholders, eles precisam ser envolvidos no processo desde o início. Então, isso é fundamental, isso é necessário, né, a gente não consegue gerar um produto e mandar lá, não é isso que a gente faz, né, faz um delivery, né, eu gerei um modelo, usem, né, fizemos um plano de ação, usem, não, eles são parte do processo, eles constroem isso conosco, né, eles são a alma, na verdade, destes planos do próprio workshop, e é por isso que dá certo, né, e nós simplesmente só ajudamos, né, modelamos, mediamos, ajudamos, né, a conduzir o processo. Isso. Nós temos aqui outra questão da professora Miriam. Como está a execução dos planejamentos dos trabalhos de restauração de populações de animais com esta nova política do Ministério do Meio Ambiente? Vocês perceberam alguma dificuldade de implantar os projetos de restauração após a mudança? Nossa, Miriam, eu sinto muito, mas eu não posso responder a tua pergunta porque eu não tenho conhecimento. Eu não sou... eu sou uma pesquisadora da academia, né, parte do CPSG, eu não estou envolvida nem com o tema de restauração de populações e nem com a gestão disso, né, não estou no órgão gestor. Eu não sei se tiver alguém aqui que pode responder, não sei se é permitido, mas eu acho que seria muito importante, né, se alguém puder responder e quiser abrir o seu microfone, me desculpe. Alguém disponível? Nós temos 98 pessoas na sala, né? Quem sabe, tomara, quem sabe tem alguém. Quer continuar? O Adriano Garcia Chiarello elogia, né? Excelente palestra, Kátia. Meu grande faz a questão. E faz uma pergunta: os resultados do workshop sobre a rolinha do Planalto estão disponíveis para download? Artigo em preparação? Sim, então, os resultados desse workshop, eles foram compilados, né, num relatório. A Bia está aqui, a Bia já pode dizer se ele já está no site para download, é para estar, e nós geramos esses relatórios, né, quem detém todo esse material hoje é a SAV Brasil, né, e artigos científicos, Adriano, a gente inicialmente não tinha pensado, mas agora com esse grande sucesso, né, de encontro desses indivíduos na natureza, a gente começou a pensar que isso é muito importante, né, que a gente conte para o mundo que é possível, porque essa foi para nós a maior vitória que nós conseguimos, assim, em termos de resultado positivo, né. O nosso modelo, o primeiro modelo que nós tivemos, né, o modelo, na verdade, que foi aprovado, ele, não sei se dá para vocês perceberem, mas se a gente der zoom, ele não mostra quase nada do que sobrou. Então, assim, isso é uma realidade, né? Mas dentro do que sobrou, numa das áreas mais adequadas, os pesquisadores foram lá e encontraram, né? E foi uma grande festa. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, essa é uma espécie muito linda, né? Muito atrativa, e a gente não pode divulgar exatamente o lugar, né? Porque não é seguro, né? Mas sim, a gente está pensando em fazer, já foi feita uma divulgação, né, para a sociedade, para a comunidade, mas científica a gente também é algo que a gente está considerando agora em fazer. Bia, o relatório do workshop, a Bia acho que está aqui, ou estava aqui. Bia, quer falar alguma coisa? Estou. A gente tem outra pergunta aqui do professor Alexandre Schiavetti, onde ele pergunta, né? PAN para espécie ou PAN para sistemas? Quanto ao sucesso dos resultados? Tá.
Então, eu vou falar, não sou exatamente, não sou membro do ICMBio, mas venho acompanhando o ICMBio há muitos anos. Se tiver alguém aqui e depois quiser complementar também, por favor, fique à vontade. Eu acho que o ICMBio já viveu essa grande reflexão e o próprio CPSG também, né? Plano de ação para uma única espécie ou plano de ação para um conjunto de espécies, né? Plano de ação para onça pintada, onça parda, pequenos felinos ou, né, plano de ação para grandes felinos, pequenos felinos, né, ou plano de ação para, né, um sistema. Eu entendo que, se é possível, né, que um plano englobe um número maior de espécies, considerando que as ameaças são as mesmas e que os esforços de conservação podem ser equitativamente distribuídos, eu acho que é possível. Eu acho que ele é melhor, porque fazer um plano de ação custa muito, né, tem que agora online talvez nem tanto, mas você tem que trazer as partes interessadas, você tem que manter essas pessoas, você tem que encontrar formas de fazer com que essas ações sejam viáveis, e o que a gente percebia ao longo dos anos, né, aí olhando para os planos e participando de vários, que eu participei de muitos, no Senap participei de todos, praticamente, é de que as ameaças, o objetivo, muitas das ações, elas eram muito comuns a várias espécies, porque os problemas eram os mesmos. Então, a partir daí, hoje, a experiência, né, do ICMBio para os planos de ação, né, tem sido para grupos, né, de espécies. E até onde eu tenho acompanhado, eu participo das avaliações, sou parte também dos grupos de assessoramento, isso tem sido uma estratégia muito bem sucedida. Então, nós temos um plano de canídeos, um plano de pequenos felinos, um plano de grandes felinos, né. Para sistemas, eu acho que a resposta, eu não tenho experiência, mas eu acho que a resposta poderia ser a mesma, né, eu acho que se é possível, até porque, quando você reúne espécies, você fortalece, né, aquele plano e as iniciativas e os esforços, né. Kátia, muitos elogios agora, né? Choveu elogio. Todo mundo resolveu falar no final agora. Muito obrigada. Parabéns, excelente. A Priscila Amaral está aí, né, do ICMBio, se ela quiser fazer alguma complementação. Priscila. Por favor, Priscila, se eu falei alguma bobagem, você me corrige. Priscila. Oi, Caio. Oi, Kátia. Vocês me ouvem? Sim, tudo bem? Desculpa não ligar o vídeo, mas eu tô sem câmera. Não, Kátia, não falou bobagem, não. É por aí mesmo. Essa divisão dos planos, né, a escolha dos desenhos, tudo isso é muito complexo e cheio de vantagens e desvantagens, assim. A gente vê que seria muito simples se a gente conseguisse fazer um plano para cada espécie, mas isso se torna inviável na nossa rotina de execução do trabalho, né? De acompanhamento dos planos, participação das pessoas, que muitas vezes são as mesmas. Então, ficaria insano, assim, para os parceiros também. Caio sabe disso, ele participa de vários. E então, a gente acaba tendo que fazer conjuntos mesmo e planejar de uma forma mais por atacado, assim. É um grande desafio, não é tão simples quanto fazer para uma espécie. Mas se não fosse assim, seria inviável. Então, essas ferramentas de planejamento são mais importantes ainda quando a gente leva tudo isso para a realidade, né? Não dá para viver sem elas, não. Mas é isso, vocês estão 100% aí na matéria, tudo em paz. Obrigada, Caio, pela oportunidade. Obrigada. Aqui a gente tem outra pergunta, doutora Kátia, do José Marques Souza do Nascimento. Seria possível de realizar com espécies vegetais algo semelhante ao trabalho com a rolinha do Planalto? Sim, tem vários exemplos, né, vários casos. Eu nunca fui, como eu sempre trabalhei com fauna, com animais, né, eu nunca fui chamado para fazer nada com espécies vegetais, mas eu sei que isso é possível, eu conheço vários trabalhos, né, o processo é o mesmo, a ferramenta também, desde que as informações possam ser levantadas em relação à espécie, né, que permita prever a sua distribuição. Em relação às ameaças,
isso é possível de ser realizado. Queria só fazer, assim, uma observação, que a forma como a gente usa a ferramenta de modelagem de distribuição de espécies dentro dos planos de ação, ela é diferente da forma como ela é usada, por exemplo, para prever cenários climáticos, né, como o professor Marini apresentou na sua fala anterior, porque nós estamos interessados em distribuição e não em nicho, né, e para a distribuição nós incorporamos ameaças, fatores antrópicos, né, que restringem, limitam, né, a própria distribuição, como, por exemplo, né, porcentagem de floresta, ou taxa de desmatamento. Então, são informações que entram nos modelos. E tanto para animal como para vegetal, né, se é possível levantar esses fatores, esses preditores, é possível modelar. E desenvolver o processo dentro de um plano de ação também é possível, né, desde que haja interesse, né, e que, enfim, né, que a gente seja chamado, nós faremos. Nós estamos agora fazendo isso para golfinhos amazônicos, né, e também é um grande desafio, né, sair do ambiente terrestre e ir para o ambiente aquático, não é simples, né, mas é algo que nós estamos também agora, nesse momento, desenvolvendo. Bom, finalizamos aqui nossas perguntas. Muito obrigada, doutora Kátia, pela sua palestra, né, tirando dúvidas aqui do público. Todo mundo continua elogiando aqui, que está tudo certo, que foi muito maravilhosa. Parabéns e obrigada. Muito obrigada a todos e fico à disposição aí. Um abraço. Obrigada, Caio. Muito obrigada, Michele. Eu gostei muito dessa disciplina, viu? Acho que bom. Eu vou fazer essa disciplina. Esperamos por vocês. Porque nós vamos aprender juntos, né? Fazendo juntos, né? Isso, excelente. Adorei. Muito obrigada. Obrigada também.